Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal e hoje vamos falar sobre a minha troca de silicone e a cirurgia que eu tive que fazer para retirada de mais um nódulo. Então, como vocês já acompanham aqui, eu fiz 5 cirurgias, 4 pelo convênio e uma somente pelo sistema público, que foi esse ano, em 22 de maio. Eu quero dividir com você que está pensando em colocar silicone e com você que está na mesma situação que eu. Precisava tirar um nódulo, aproveitou que a mama, o silicone deu problema e foi sugerido trocar para evitar maiores problemas. Então vem comigo que eu vou contar para vocês. A minha quinta cirurgia, eu só vou contar mais, eu vou ter que dividir em 2 vídeos, porque foi muito longo o processo que me levou do privado para o hospital público. E eu quero dividir isso com vocês, que foi essa experiência que me motivou a criar esse canal. Então, bora lá. Se inscreve nesse canal, eu vou deixar o link. É só se inscrever. Apertou se inscrever, automaticamente você está inscrita no nosso canal. E vamos compartilhar esse canal, que o nome dele já é justamente para isso, dividir para conquistar. Vamos dividir experiências para a gente conquistar uma saúde adequada e envolver mais mulheres nisso. Quanto mais mulheres estiverem recebendo esse vídeo, quanto mais vocês compartilharem, mais vocês vão conseguir que essa mensagem chegue para todas as mulheres que precisem de informações certas. Vamos lá? Como tudo começou. Eu anotei algumas coisas aqui que é importante para a gente trazer aqui. Essa última cirurgia não foi estética. O que aconteceu? Eu, nos acompanhamentos, nos exames de acompanhamentos, descobri mais um nódulo. Então, já era 4º ano seguido que eu passava por cirurgia para retirada de nódulo, que se fazia necessário para evitar um dano maior. Então, eu fiz de novo a mamografia, fiz a ultrassom, eu sentia um nódulo na mama esquerda, eu senti um nódulo na mama esquerda palpável, onde eu fiz o autoexame no banheiro e de novo a mamografia e a ultrassom não deu nada. Eu quero lembrar para vocês de novo, se você estiver chegando nesse canal, nesse vídeo, veja o vídeo número 2, onde eu falo que no meu caso a mamografia não detecta, mas mamografia é imprescindível para que você evite tá com nódulos maiores no seio e evite a sua morte por não ter detectado antes. Então, o autoexame ajuda? Sim, mas ele não substitui a mamografia, a opinião médica e o seu cuidado em se avaliar e em conhecer o seu corpo. Então, eu vou deixar o link do segundo vídeo aqui, que vocês vão entender melhor por que o meu corpo, por que no meus seios a mamografia não resolve. Novamente, eu fui para uma ressonância, para poder entender qual o tamanho desse nódulo, como que era o formato dele, para que a gente pudesse chegar numa conclusão, se ia ser necessário mais uma cirurgia para a retirada desse nódulo ou só acompanhar. Fui para a ressonância, passei no médico, fui para a ressonância. No mesmo médico já tinha feito minhas últimas 3 cirurgias nos 3 anos passados e que me aconselhou de novo por causa do risco desse nódulo e porque o meu silicone, que já estava comigo há uns 10 anos, ou um pouco mais, ele tinha dado ele dobrou um pouquinho. No que ele dobrou, ele me causava dor da parte direita. O nódulo estava na mama esquerda, mas o desconforto estava na mama direita. Então eu sentia desconforto, eu sentia uma leve dor, e eu achava que era por causa das últimas 3 cirurgias que eu tinha passado, mas não era. O silicone, ele, por norma, é recomendável, quando eu coloquei, que se trocasse de 10 em 10 anos, e foi o que eu fiz. Já que eu ia para a cirurgia para entender que tipo de nódulo eu tinha, e se era maligno ou não, e tinha dado essa ruptura no silicone, então aproveitei e já fiz o pacote tudo. É evidente que o convênio não cobre essa parte da troca de silicone.
Então, 2025 foi a última, 2022, 19, 20, 21, 22. 2022 eu fiz a quarta cirurgia e na época eu paguei R$ 16.000 para fazer a troca do silicone. Esse é um valor fechado? Esse é o valor que todo mundo cobra? Não, provavelmente não. Mas meu médico cobrou para poder fazer a troca. Então, entre a compra da prótese e o serviço do meu médico, eu paguei 16 mil, fora o que o convênio pagou para poder fazer a parte médica, né? E para retirar o nódulo que era suspeito. Então, eu senti fisgada de novo, eu fiz o autoexame, constatei de novo que tinha um nódulo na minha mama esquerda e na ressonância ficou evidente que eu precisava trocar a prótese, porque teve ela dobrou um pouco e ela me causava muita dor. Se você me perguntar hoje se eu colocaria a prótese de novo, eu falaria para vocês com toda certeza, nunca mais. Eu teria colocado, se eu tivesse a oportunidade de voltar ao tempo e escolher entre colocar a prótese lá atrás, quando eu coloquei por vaidade, e hoje eu falaria para vocês, não, eu não colocaria de novo. Só que a gente não pode voltar num tempo. E quando você coloca uma prótese, a sua pele ela estica. Eu não tinha muito seio, eu não tinha basicamente nada de seio. Eu usava sutiã, biquíni tudo P, o menor que tivesse, porque eu não tinha realmente. E hoje, com a maturidade que eu tenho, com a idade que eu tenho, eu entendo que foi por pura vaidade que eu não precisava ter passado por esse risco. Aí você está se perguntando aí do outro lado, o silicone aumentou a minha chance e todas as vezes que eu tive nódulos e passei pela cirurgia, foi por causa do silicone? Não, não tem nenhum estudo científico que prove isso, que o silicone ele cria nódulos no seu seio ou aumenta o seu risco para câncer de mama. Não tem nenhum estudo que comprove isso. Até porque eu tenho duas irmãs também que colocaram silicone e nunca apareceu sequer um nódulo no seio delas, e elas colocaram antes de mim. Então, não tem nenhum estudo científico que prove isso, mas que hoje, com o entendimento que eu tenho e com a cabeça que eu tenho, eu não colocaria mais. Mas eu não questiono quem coloca, tá? É muito importante falar sobre isso, porque trocar uma prótese depois de 10 anos, você nunca sabe como é que vai estar a sua saúde, você não sabe como vai estar a sua vida financeira, se vai ser possível você pagar essa nova cirurgia. Então, o silicone não é eterno no nosso corpo, né? Mas ele tem que ser trocado e tem que ser acompanhado. Então, fui eu lá para minha quarta cirurgia. Eu acho que quando a gente escolhe um profissional, faz toda a diferença. Um bom profissional, um profissional que esteja alinhado com você. E na época que eu coloquei, foi uma indicação de uma amiga, que ela tinha colocado, e eu gostei e coloquei de novo. Foi a Cristiane, aliás. Vou mandar esse vídeo para ela. Um super beijo para você, Cris. E eu coloquei com uma médica que eu não lembro mais o nome. E a troca não foi feita com ela, foi feita com o meu mastologista, porque ele estudou e ele entende muito bem do formato da mama para cirurgia plástica. E eu digo para vocês, o resultado ficou melhor do que a primeira vez. Eu gostei muito mais agora do que a da primeira vez. O seio ficou mais junto, ficou com caimento perfeito e o médico tinha muita experiência. Deixa eu ver, eu anotei mais algumas coisas aqui que eu não quero deixar de falar para vocês. O pré-operatório segue o mesmo para uma cirurgia normal. Eu fiz ultrassom do tórax, eu fiz os exames de sangue e o exame cardíaco para ver se eu estava apta a fazer uma cirurgia e a troca de silicone, porque a cirurgia em si demorou um pouquinho mais, porque além do nódulo, eu fiz a troca de silicone. Então, o pré-operatório foi tranquilo. No dia da cirurgia, eu garanto para vocês que eu cheguei bem nervosa, cheguei cedo, ansiosa, claro, mas fui super bem recebida pela equipe do meu médico. Eu fiz no Hospital São Luís do Itaim Bibi e durou mais ou menos umas 4 horas a minha cirurgia. Correu tudo bem. Quando eu acordei,
Eu acordei, assim, feliz por já ter acabado tudo aquilo, com uma expectativa muito grande para ver se tinha alterado alguma forma do meu seio devido ao silicone e a cirurgia para retirada de nódulo. O nódulo foi retirado, foi feita uma biópsia pós-cirurgia, né, onde retira tudo e se faz uma nova biópsia, e ali deu negativo para malignidade, mas acusou de novo células com atipias, que são aquelas células que causam o câncer, né? Que são aquelas células que vão se multiplicando de forma inadequada e causam o câncer. Então, a partir dali também o médico confirmou a necessidade de me ver de 4 em 4 meses para a gente acompanhar. E a troca do silicone foi um sucesso. Eu gostei muito do resultado, ficou melhor que da primeira vez. E foi por necessidade, por 10 anos, e também porque a prótese tinha dobrado, né? Hoje eu estou muito bem com o resultado da minha prótese, eu estou satisfeita. Daqui a 10 anos, eu não conversei com o médico sobre isso, mas daqui a 10, 12 anos talvez seja necessário uma troca, e se for necessário eu vou fazer. Porque as próteses de hoje já são diferentes da prótese que eu coloquei naquela época. Então, quem está pensando em colocar uma prótese de silicone na mama, conversa bastante com o seu médico, pega um médico que seja referência, um médico de alguém que já tenha feito, e eu desejo boa sorte. Eu acho que do mesmo momento que eu fiz há 10 anos, quando eu coloquei isso há muitos anos atrás, eu tinha um motivo de ter colocado, eu respeito muito quem tem o seu motivo também e quer quer colocar o silicone. Eu acho que daí é pessoal, cada um decide, né? E eu respeito todo mundo em relação a isso, porque eu tive minha necessidade há muitos anos atrás e eu respeito quem está passando por essa vontade de ter agora. Eu lembro que eu fui para a cirurgia da primeira vez que eu coloquei silicone, super feliz. Nossa, era tudo que eu mais queria, colocar silicone, né? E como eu falei no meu segundo vídeo, ou no primeiro, eu acho que quando eu vi o corpo da Débora Seco, e teve mais uma, Sabrina Sato, e elas tinham colocado silicone, eu achei tão bonito que eu também queria. É evidente que eu não tinha aquele corpo magro, né? Mas na época eu estava 10 a 12 quilos a menos do que eu estou hoje, então fez toda a diferença para mim. Então eu paguei 16 mil, o pós-operatório foi tranquilo, é aquilo, não pode levantar, não pode pegar peso, você tem que ficar com aquele sutiã pós-cirurgia. Eu fiquei acho que 60 dias, porque deu muito líquido na pós-cirurgia que tinha que ser drenado. O ruim é que eu fiquei com dreno, 2 drenos do lado direito e do lado esquerdo, e isso me incomodou demais. O dreno eu acho que foi a pior parte, eu acho não, foi a pior parte. Você ficar com o dreno pendurado em você, eu tive que ficar 3 semanas, estava previsto 2, mas como eu tive muita secreção, né, muito líquido pós-cirúrgico, então eu acabei ficando por 3 semanas. Foi a pior parte, mas o resultado do silicone foi tranquilo, e eu fiquei feliz que mais uma vez o meu nódulo não foi maligno. Então eu retirei, me livrei, tirei as células com atipias e fiz todo o tratamento que teria que ser feito depois, né? Depois disso, eu tive que trocar de médico, não porque eu quis. Meu médico é maravilhoso, o Dr. Wesley é maravilhoso. Eu troquei porque eu saí da empresa que eu estava e troquei de convênio. O convênio atual não cobria o meu médico. Então, por isso, a minha quinta cirurgia, apesar de eu ter um convênio, eu acabei optando em fazer pelo hospital público, e eu vou dividir tudo isso com vocês. Se inscrevam no canal. Eu acho que vocês vão se surpreender com a minha quinta cirurgia, por que eu fiz, por que eu não fiz pelo meu convênio e por que eu optei em fazer em hospital público. E eu vou contar toda a minha experiência de como foi passar por isso em hospital público. E eu digo para vocês, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, para que mais pessoas possam se inscrever no nosso canal e a gente dividir muita informação. E eu vou trazer muita informação da quinta cirurgia e de tudo que eu vivenciei no SUS com isso. Muito obrigada até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo.